Oi, meus amores, tudo bem? Pessoal, eu vim gravar para vocês esse vídeo. É um relato de uma projeção astral clássica que eu tive essa noite. A projeção clássica é quando a gente acompanha a soltura do corpo astral, a saída do espírito do nosso corpo, né? De uma das dimensões que é o corpo astral, desde, né, do deslocamento da cama inicialmente de uma forma controlada e lúcida, tá? Existem vários tipos de projeção, às vezes a gente tem rememorações da projeção, né, póstumamente falando, quando a gente retorna para o corpo, e esse tipo de projeção clássica, que é quando a gente já sai do corpo consciente e desbrava então a dimensão que a gente vai ali, né, ter alguma ressonância. Então, pessoal, o que aconteceu essa noite, tá? Ontem eu fui dormir mais cedo, eu deitei na cama, eu tava bem relaxada e eu peguei no sono, descansei por volta de umas 3 horas da manhã, eu acho que era esse horário. Caiu uma chuva aqui na minha cidade e eu acordei. Eu acordei normalmente, fui ao banheiro, despertei um pouco, né? Fiquei preocupada de ter alguma janela aberta e tal, e aí eu voltei a deitar, né? Para retornar ao sono. Nessa hora que eu retornei, que eu deitei, foi muito rápido. Assim, vamos quantificar em questão de 40 minutos, meia hora, o meu corpo ele adormeceu e eu me peguei consciente desacoplando do corpo físico, né? Meu corpo astral ele se levantou, né, para frente, e então eu saí do corpo de uma maneira lúcida e controlada. E eu falei, nossa, que legal, eu vou projetar consciente hoje, né? Eu retomei consciência e logo que eu saí do corpo, nossa, aconteceram várias coisas impressionantes. Acho que de todas as projeções clássicas que eu tive, essa de hoje eu julgo que foi uma das melhores em questão de nitidez, lucidez e tranquilidade da dinâmica toda do sair do corpo, tá? Logo quando eu saí, eu fiquei calma, né? Porque a maioria das projeções, eu tinha esse questionamento, eu saía muito rápido, o corpo astral deslizava, eu já ia fazer alguma coisa, e dessa vez não, eu tive tempo de pensar, de fato, de escolher, de me posicionar, né? De realmente parar e olhar ao meu redor com muita tranquilidade. Dessa vez o ritmo foi bem mais devagar, né? Mais pausado, e eu pude aproveitar melhor a minha saída do corpo. Logo quando eu saí, eu olhei para o meu lado e vi o corpo astral do meu marido deitado em cima, né, da cama. E eu falei, nossa, agora é a hora, eu vou fazer o teste, eu vou tentar puxar ele, né, ver se ele vai rememorar, né, que eu conversei com ele no plano astral. E aí, ele não tem uma crença, ele não acredita muito em projeção astral, na verdade ele não acredita, né? E eu fiz esse teste, eu peguei, chamei ele estava inconsciente, totalmente, né, no corpo astral. Eu chamei ele pelo nome, eu puxei ele pelo braço, assim, de uma forma delicada. Falei com ele abriu os olhos do corpo astral, ele me viu, mas ele estava inconsciente, ele não conseguiu, assim, ter um diálogo comigo. E logo, né, eu falava para ele, olha amor, eu tô projetada, você tá projetado, olha, eu estou consciente, estou conversando com você, vem cá. Eu tentava puxar ele, mas ele não respondia. Aí eu peguei e falei, bom, né, eu me afastei um pouco do corpo físico, do corpo astral dele, e logo ele levantou. E aí ele pegou e começou a fazer algo inconsciente. Ele foi ao banheiro, né, como se ele estivesse acordado no corpo físico. Ele não estava acordado, ele estava no corpo astral, né? Ele estava, ele despertou no corpo astral, porém ele não tinha consciência de que ele estava projetado. E o tempo todo, na hora que ele levantou, eu falei, olha, tá vendo? Você tá projetado, você tá em corpo astral, né? A gente está projetado. E eu falava para ele, mas assim, ele com uma resistência, ó, ele falava outras coisas, ele como se ele não escutasse o que eu estivesse falando naquele momento. E aí tudo bem. Falei, bom, ele tá aqui, não vou conseguir convencer, ele não despertou lucidez, não me perguntou nada, então eu vou, né, desbravar aqui em casa mais uma vez para ver se tem alguma coisa que eu possa fazer. E como sempre, quando eu ando aqui em casa, quando eu saio em projeção,
A maioria das vezes eu sou abordada, às vezes na porta do meu quarto, no corredor, tá? Ou mesmo na sala. E dessa vez foi diferente. Eu andei no corredor, não vi absolutamente ninguém. Eu entrei na sala da minha casa, não tinha nenhum espírito. E na hora que eu virei para minha cozinha, eu adentrei, olhei e encontrei um espírito na cozinha, né? Eu cheguei próximo, era uma moça, tá? Ela estava vestida de branco, porém não era uma pessoa, não era um amigo amparador, a energia dela estava me repelindo. Ela olhou para mim e ela começou a me ofender, tá? Falando coisas assim, né, para me ofender. E eu, na hora, pensei, falei, poxa, eu não quero ter um conflito, eu tô aqui para ajudar, né? Então eu estendi as mãos a ela e eu comecei a fazer uma prece, fiz uma oração. Na hora eu fiz a Ave Maria, que foi o que me veio intuído. E na hora que eu projetei as mãos para frente, eu comecei a enviar energia para ela e dessa vez foi incrível. Eu vi a luz saindo das minhas mãos. Eu vi uma luz muito forte, muito branca, saindo das minhas mãos, indo, né, em direção a esse espírito. E ela se acalmou, ela ficou quieta. E logo quando ela começou a receber essas irradiações, ela sumiu da dimensão onde eu estava. Eu penso, foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, né, do espírito receber a irradiação de luz e ele sumir da minha frente, né? Eu penso que ela deve ter passado para outra dimensão pela melhora vibracional que houve no campo dela, recebendo essa energia. E logicamente eu não estaria sozinha, né? Eu penso que ali foi um tipo de resgate, né? Algum trabalho para melhorar a vibração e trazer talvez no outro plano uma conscientização para que esse espírito que estava aqui melhorasse, né? Eu senti, ela falou algumas coisas me ofendendo, mas eu não senti que era uma coisa minha, kármica, ou que era uma cobrança especificamente comigo. Eu senti que era um espírito que tem a ligação com alguém daqui da minha casa e que, né, logicamente, ficando aqui dia a dia, nos observando, lógico que aponta alguns defeitos nossos, né? E principalmente quando a gente tem as nossas fases de oscilação, os espíritos, principalmente, eles jogam muita coisa na nossa cara, né? Eles trazem questões que às vezes vão machucar a gente, né? E ela começou a falar algumas coisas, mas eu me mantive tranquila, eu não entrei assim na energia de julgamento, né? Muito pelo contrário, eu quis, né, emanar a luz e ela passou para outro plano, ela sumiu na minha frente, tá? Foi uma coisa incrível. E aí, terminada essa parte, eu retornei para o corredor e pensei em voltar para o meu quarto, né, para ver se ainda estava tudo bem. E na hora que eu retornei, logo que eu pisei no quarto, eu vi, tinha um espírito dentro do meu quarto, uma outra mulher. Ela estava com o cabelo meio ombrê, aqui era uma mulher bem mais velha, ela devia ter por volta de, assim, aparentemente corpo astral, 50 anos, 60 anos, e cabelo mais grisalho, e ela simplesmente ela estava plantada nos pés da cama, olhando para o meu marido deitado, né, na cama. O corpo astral do meu marido, ele tinha retornado e ele estava pairando sobre a cama. E na hora que eu me aproximei dela, ela estava angustiada, tá? Eu não sei se ela tinha alguma ligação kármica também com o meu marido ou se era alguma moradora daqui dessa dimensão, onde, né, a gente estava ali naquele momento, que é aqui na minha casa, né? Talvez nessa região aqui espiritual. E foi incrível. Eu fiz a mesma coisa, eu me posicionei, me coloquei à disposição da espiritualidade e mais uma vez fiz outra prece da Ave Maria, comecei a emanar energia para ela, vi a luz saindo da minha mão e eu cheguei perto dela e coloquei a minha mão sobre a cabeça dela, fazendo a prece, emanando luz. Gente, a hora que eu encostei na cabeça dela, ela caiu. Ela é como se ela tivesse desmaiado na minha frente. Ela caiu no chão. Ela simplesmente caiu deitada no chão. E eu fiquei parada, olhando aquele processo. Ela tinha se acalmado, eu coloquei a mão, ela caiu e ela sumiu. É como se ela tivesse adormecido, né, depois do toque na cabeça, e ela também sumiu. Então eu penso que foi um trabalho de resgate desses espíritos, estava na hora deles receberem
essas energizações para conseguir melhorar e passar para um outro plano, né? Para continuar assim o tratamento pelos outros espíritos que estavam em outra, né, dimensão, aguardando, né, esse procedimento aqui na onde eu estava, né? E então ela sumiu também, tá? E eu fiquei muito impressionada, eu fiquei muito feliz na hora que eu presenciei isso, porque eu senti uma coisa muito boa, eu senti que eu havia cumprido algo, né? Que eu havia, né, chegado a um objetivo bacana e atuado de uma forma positiva. E eu resolvi, depois disso, eu peguei e fui entrar no quarto do meu filho. E aí veio a última parte da projeção que eu achei interessante de contar para vocês, que eu entrei no quarto do meu filho e logo entrou um outro espírito, veio logo atrás de mim quando eu entrei, e ele estava com um capuz, né, mais ou menos assim, estava coberto meio o rosto dele. Ele me viu na hora e tirou, né, aquilo que estava cobrindo a cabeça dele. Era um moço negro, né, e eu lembro da fisionomia dele. Ele tinha os olhos bem espaçados e o nariz dele era bem largo, e ele olhou para mim, ele sorriu. Nós não tivemos uma conversa especificamente, foram sentimentos trocados, é como se eu tivesse dando boas-vindas a ele. Eu senti uma energia muito boa desse moço e eu estendi a mão para ele e apertei a mão dele como se eu estivesse cumprimentando ele, né? E eu me senti assim, tranquila em ele estar ali. Ele estava com algo na mão, né? Ele estava fazendo algo dentro do quarto do meu filho. Eu não vi especificamente, não prestei atenção. Nessa hora, por mais lúcida que eu estivesse, às vezes a lucidez ela dá uma oscilada em alguns momentos na projeção, né? E aí eu vi que ele ia fazer alguma coisa ali e eu fiquei tranquila, né? Tipo, tá tranquilo, tá em casa. E saí do quarto, né? Então foi umas boas-vindas aí. Provavelmente tive uma ressonância com esse espírito, que eu gostei da energia dele, me senti segura com ele ali, né? Não tenho essa percepção de que se era alguém que eu já conheço, né, espiritualmente falando, mas enfim, senti afinidade com essa pessoa, né? E aí eu saí do quarto e pensei, falei, poxa, eu nunca saí pra rua, né? Porque até então eu tinha esses momentos, né? Esses embates, encontros com espíritos obsessores dentro do corredor, do quarto, na sala, e nunca saí da porta para fora lucidamente. E eu resolvi tentar. E aí a hora que eu fui saindo, é engraçado que a dimensão, eu não sei se eu estava mais sutil, ela foi mudando, porque a dimensão que eu estava aqui no ambiente da minha casa, né, especificamente, ela mudou completamente da saída para fora. Então eu vi a casa totalmente diferente, a rua estava completamente diferente, o vizinho estava completamente diferente, né? E parecia até mesmo que eu já tinha ido para um outro lugar, né? Talvez até uma outra cidade quando eu pisei na rua, né? Porque eu já acessei assim outras pessoas. Comecei a ver pessoas falando sozinhas, surtadas na rua, né? Muitos espíritos andando para lá e para cá. Porém, eu vi coisas que aqui na minha cidade não tem. Então, eu tenho, né, essa dúvida se realmente, na hora que eu sair daqui, eu possa ter já ido para uma outra dimensão, talvez numa outra cidade, de uma forma muito rápida, e eu não tenha percebido, né? Ou eu tenha oscilado a minha lucidez tamanha, né, nessa parte de sair de casa, que eu não tenha percebido outros detalhes. Mas, enquanto eu estava dentro de casa, eu estava plenamente consciente, né? E tive todas essas passagens que eu coloquei para vocês e foi muito legal. Foi assim, tão real quanto eu estou conversando aqui com vocês, essas experiências que eu passei, tá? E eu achei incrível, né, esses espíritos passarem as dimensões na minha frente, eles serem, né, assim, vibracionalmente repassados para outra dimensão através do passe, né, do trabalho energético e, né, do adormecimento daquela moça, do espírito mais velho, né, daquela senhora que eu coloquei a mão aqui e ela caiu no chão. Então, gente, fica o relato aí pra vocês. Estou muito feliz, eu acordei super bem, acordei assim, sentindo um clima muito leve aqui dentro de casa, e eu acordei com esse sentimento de assim, missão cumprida, com satisfação em poder ter vivido essa experiência pela projeção astral, tá? E fica aí esse relato para vocês, tá bom? Beijo, muito obrigada, espero que vocês
tenham gostado do relato. Deixa seu comentário, né? Deixa aí sua experiência também para compartilhar com a gente. Beijo, gratidão.